Só quem tinha medo nesse país era a Regina Duarte. Vocês se lembram, em 2002, quando a Regina Duarte viu o PT chegando naquela eleição, a Regina disse: eu tenho medo. A Regina parece que sabia. Ela é um pouco doidinha, mas parece que sabia do que falava. Muito bem, voltando ao tema. O Bolsonaro irá prestar depoimento, melhor dizendo, ser interrogado na quinta-feira, como eu disse, às 14h30 em Brasília, nesse âmbito dessas investigações que surgiram aí com a delação premiada do Cid, Tenente Coronel Cid. Muito bem, meus amigos, qual é a razão desse vídeo? Informar e refletir com vocês o seguinte: a defesa do Bolsonaro, mais uma vez, deixa claro que o seu cliente, ficará em silêncio durante o depoimento à Polícia Federal. Veja, o direito ao silêncio é um direito constitucionalmente garantido, embora outros direitos constitucionalmente garantidos não venham sendo garantidos nesse momento, nesse Brasil. Mas está lá. É o nemo tenetro se detegere. Não tenha medo em se deter. Você não, como diz no bom latim, você não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Quando é o caso, quando tem alguma prova contra si mesmo. Às vezes não tem prova de nada, porque não aconteceu nada. Vejam, e qual é a alegação da defesa, o motivo pelo qual o seu cliente ficará em silêncio? A minha assessora está aqui não exercendo o direito ao silêncio. Mas qual é a alegação da defesa para que Bolsonaro fique na quinta-feira em silêncio? Uma alegação plausível, bastante plausível, que o Bolsonaro não teve acesso. O Alexandre Moraes está dizendo que teve acesso a tudo, mas a defesa está dizendo que não teve acesso a conteúdos, que a defesa não teve acesso a conteúdos retirados de uns eletrônicos de não sei quem que foram apreendidos. Bom, está certa a defesa. Ficar em silêncio, não sabe o que é que apareceu. Aliás, hoje nós estamos vivendo a era da inteligência artificial. Hoje todo mundo sabe que, por meio da inteligência artificial, um print pode ser manipulado, um áudio, uma imagem, etc. Né? Muito bem. Bom, qual é o cenário todo desse negócio, pessoal? Veja só, o cliente, o Jair Messias Bolsonaro, disse que vai ficar em silêncio por esses motivos que eu acabei de mencionar. E peticionou, anteriormente havia peticionado junto ao relator, nosso relator supremo, doutor Alexandre, que não iria prestar depoimento. Justamente porque vai ficar em silêncio. Mas o doutor Alexandre disse: Polícia Federal, mantenha o depoimento em local e data aprazadas anteriormente. Porque o investigado, sei lá, suspeito, não sei qual é o status que eles estão dando a Bolsonaro, menos de inocência, menos de presunção de inocência. O Bolsonaro, ou a investigação não anda ao bel prazer do investigado. Veja, olha que questão interessante. Se o sujeito já está dizendo que ficará em silêncio naquela data, por que é que se exige que o sujeito vá até a sala da Polícia Federal para sentar lá e ficar em silêncio? Veja, olha, aí diz o doutor Alexandre Moraes, na decisão que negou, porque Bolsonaro disse: olha, eu não vou participar desse ato porque eu vou ficar em silêncio, então nem lá vou. Mas o doutor Alexandre decidiu: não permito, eu estou com a decisão aqui. Estou com a decisão aqui, retirada lá do inquérito, processo digital. Não permito porque, a despeito de que esse Estado democrático de direito respeita os direitos fundamentais, por exemplo, de não produzir prova contra si mesmo, neste caso, o interesse maior é o interesse da investigação, porque visa, como se dissesse, visa a cautelar o direito da coletividade. Então, a sociedade tem o direito de que esse réu seja levado até a carceragem ou até a sede da PF para ser ouvido, mesmo que queira ficar em silêncio, mas tem que ir. E aí acho que o Bolsonaro vai ficar em silêncio. Veja, isso é muito interessante. Porque se o sujeito disse: vou exercer meu direito constitucional ao silêncio, para que obrigar o sujeito a ir até lá e sentar o bumbum na cadeira
para ficar calado. Sendo que hoje, sob pena de se configurar inclusive abuso de autoridade, se o cara falar, não vou responder, a autoridade não pode nem ali ler as perguntas. É crime de abuso de autoridade. Então, o que temos? Quando o doutor diz, aqui prevalece, o doutor Alexandre, o direito, o interesse da sociedade em ver essa investigação andar, então o réu tem que vir. O réu não, que não é réu ainda, não tem processo. O investigado. Ora, então está transformando o investigado num objeto da investigação. E, na verdade, qualquer um de nós, cidadãos brasileiros, somos sujeitos de direito e não objeto. Com essa decisão está objetificando o cidadão que deveria ser sujeito de direitos, não um objeto dentro da investigação ou do processo. É bastante interessante. E aqui por trás, quem é do direito sabe, tem-se um grande debate. O interrogatório é meio de prova, ou seja, se entender que o interrogatório é meio de prova, de se buscar a prova, a produção de prova, então o investigado tem a obrigação de comparecer, mesmo que fique... Mas se entender, como todos os verdadeiros garantistas, porque quem é garantista de verdade no direito do processo penal, quem é jurista garantista de verdade, é garantista tanto para os amigos como para os não amigos. Está cheio de doutrinador e de jurisconsulto por aí. Sou garantista, meus livros são garantistas. Sim, mas só para garantir para os teus amigos, né? Difícil mesmo é ser um garantista para todos, viu, irmão? E tem muita gente que sabe de quem eu estou falando. Mas, se entender que o interrogatório é um meio de autodefesa, e se o réu fala, eu não quero falar, ou o investigado fala, eu não quero falar, ele também pode dizer, nem lá eu vou. Vocês que façam suas investigações, depois faço minha defesa, nem lá vou. Mas não, Bolsonaro vai ter que comparecer na quinta-feira às 14h30 na sede da PF em Brasília para sentar o bumbum e ficar com cara de paisagem, olhando para certamente mais de um delegado da Polícia Federal que estará lá ouvindo. Aliás, os delegados de Polícia Federal estão aí em polêmica, né? Há muitas polêmicas nessa gestão de Flávio Dino Lewandowski envolvendo o delegado de Polícia Federal. Agora mesmo se tem uma polêmica que um delegado, parece que uma polêmica aí em que feriu prerrogativas do advogado da família Mantovani. Muito bem. Bolsonaro vai comparecer na quinta-feira. A manifestação convocada será no domingo. Qual é o medo que se tem? O receio nacional? Que a Polícia Federal já tenha lá um mandado de prisão preventiva para o Bolsonaro e ele saia de lá diretamente para, não sei, para a Ilha das Cobras, não sei para onde meteriam o presidente. Meus amigos, curtam esse vídeo, se inscrevam, compartilhem. Vamos observar.